uma das questões, né, que mais gera conflito nas relações, principalmente na adolescência, é exatamente a chegada do interesse sexual. Então, esse interesse sexual muitas vezes não bate, seja com a expectativa dos pais, né, em relação ao tempo, em relação às suas escolhas, em relação ao comportamento, em relação a uma série de questões que a gente vai ver aqui, né, que pode travar esse relacionamento, entrar em conflito, e quando a gente entra em conflito, o que acaba acontecendo? Um desgaste dessa relação. E muitas vezes a gente acaba perdendo, né, completamente a paciência. Então é importante que no conflito a gente saiba como negociar. Primeiro, a gente não deixar o conflito. Primeiro ponto é a gente não deixar o conflito tomar uma dimensão tão grande. E se a gente aprende e a gente lida com os nossos filhos através da negociação, o que vai acontecer? Eles vão aprender a respeitar os limites, né? E a gente também vai aprender a justificar as nossas razões, como eles também, e aí fechar esse acordo, fechar o pedido. Então, a negociação é esse trabalho, né, que a gente tem que fazer daquela situação que a gente precisa enfrentar. Então, os conflitos ligados à sexualidade, como eles ainda vêm permeados por tabus, permeados por mitos, e também por uma visão moral, por uma visão, sabe, cheia como é que eu diria, de entraves sociais, né? de medos sociais, a gente acaba tendo mais dificuldade ainda para lidar com essa questão da negociação com os nossos filhos. Então, falar de sexualidade é falar de negociação. Por isso, porque tem tantas questões ligadas à sexualidade que se a gente não souber como negociar, a gente não vai conseguir lidar de uma forma saudável, né, nessa relação com os nossos filhos. E principalmente, né, quando a gente vê que eles estão entrando na puberdade, muitas vezes, o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes as mães, né, sofrendo, dizendo, não, eu não quero que meu filho cresça, não quero que minha filha cresça. A sexualidade, ela é exatamente o quê? A concretização desse crescimento. E aí, quando a gente se depara com uma atividade ou com uma manifestação, né, sexual dos nossos meninos ou das nossas meninas, então o que acaba acontecendo? A gente entra em conflito, né? Porque é uma coisa que a gente não quer. Então, quando a gente se depara com uma coisa que a gente não quer, se a gente não souber negociar, se a gente não souber como lidar, a tendência é a gente entrar em conflito, é a gente se estressar, é a gente, sabe, criar um problema para o nosso relacionamento com os nossos filhos. E isso não é legal. E isso deixa a gente insegura, deixa a gente, sabe, intranquila. Então é um problema, sabe, muito sério pra gente, né? Por que é um conflito? Por que a sexualidade gera tanto conflito? Mas gera em função muito grande dessa circunstância, que é o fato da gente desconhecer e da gente admitir o processo de desenvolvimento dos nossos meninos e das nossas meninas, né? Então, quando a sexualidade surge, que é fato, né? Não adianta a gente querer negociar se eles vão ter esse interesse sexual ou não, porque isso vai vir com eles nesse momento que eles entram na puberdade. E aí a gente vê a dificuldade que eu venho observando, não é, com os pais e com as mães, que é a dificuldade de conversar sobre as mudanças, conversar sobre masturbação, conversar sobre o interesse sexual, pornografia, curiosidades, ficar, namorar, primeira vez, né, IST, gravidez, as escolhas, né, das escolhas dos seus namorados, das suas namoradas, principalmente quando a orientação sexual dos nossos filhos não é exatamente aquela que a gente gostaria que fosse. Então, veja, são uma série de situações que acontecem dentro do desenvolvimento, né, e do processo de desenvolvimento dos nossos filhos,
que se você não se prepara, se você não aprende a negociar, cada vez que surgir uma situação como essa, a gente vai acabar desgastando, né, a relação com eles e se afastando dos nossos filhos, em vez de a gente se aproximar e ajudá-los, né, nesse processo que, como eu falei ontem, é um processo de desenvolvimento para quê? Para ele se tornar um adulto. Né? Então, a gente precisa preparar os nossos filhos para eles serem adultos. E faz parte do ser adulto desenvolver o seu interesse sexual, o seu papel sexual, as suas condutas sexuais. Portanto, falar de sexualidade e negociar isso é extremamente importante. Por quê? Porque nesse mundo que ele precisa se tornar adulto, tem uma série de normas, de regras, de condições que, se eles não souberem como conviver com elas, eles vão se dar muito mal na vida deles. E é nosso papel como mãe, não é? Ou nosso papel como pai, ajudar os nossos filhos a construírem essa sua capacidade de conviver com esse mundo lá fora. E, gente, para isso, nada melhor do que aprender a negociar. Uma criança criada, né, dentro desse processo de negociação, tem uma oportunidade muito maior, né, de conviver melhor com essas circunstâncias que eles vão ter que enfrentar na sua vida adulta.